Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Já preparados para o nosso devocional deste sábado abençoado que nos deu o Senhor? Bem-vindos ao nosso canal. Pastora Andréia Tavares aqui da Kingdom Church Maricá, e é uma alegria ter você conosco para mais uma meditação, para estarmos juntos nesse dia na presença do Senhor Jesus. Pegou sua Bíblia? Sempre temos que estar com ela. Já preparou o seu coração para aquilo que Deus quer falar conosco nesse dia, tarde, noite? E depois, compartilhe essa mensagem também com alguém que precisa ouvir uma palavra de fé, de esperança, a palavra viva e eficaz do nosso Deus. Hoje nós vamos aprender uma das lições mais difíceis da vida cristã. Como que descansamos enquanto Deus está trabalhando? Será que é fácil nós descansarmos em Deus? Mas, se nós sabemos que Ele está trabalhando, nós temos que confiar, e aquele que confia, descansa. Nem sempre que Deus está trabalhando na velocidade, que a gente vai desejar. Deus trabalha no tempo dele. O cronos de Deus é diferente do nosso, já falamos nisso aqui. Mas ele está sempre trabalhando. O tempo dele é perfeito, a direção dele é perfeita. Então hoje eu não fiz aquela série de vários salmos. Não, hoje o Senhor ministrou um salmo ao meu coração, que é o 46. Então quando nós chegarmos nele, nós vamos talvez dar uma puladinha, mas hoje eu queria falar só dele. O Salmo 46, no verso 10. Aquietai-vos. Ei, irmão, é contigo, é comigo nessa manhã. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus está ministrando isso ao meu coração, ao seu. Sabe aqueles momentos que nós, embora saibamos que não devemos estar ansiosos, mas a nossa alma inquieta, ela é teimosa e ela teima em estar ansiosa? Pois é. Então essa palavra é para o nosso coração hoje. Talvez você tenha acordado inquieto, talvez a tua semana tenha sido com notícias ruins. Talvez você tenha tido situações que frustraram você de alguma forma. Eu tive uma situação. Essa semana eu criei expectativas sobre algo que já estava agendado há algum tempo. E eu gerei no meu coração uma expectativa muito forte de que ia acontecer. Mas não aconteceu. Mas o tempo de Deus é perfeito e eu confio. E Ele diz: aquieta-te. E fora outras situações que meu coração está na expectativa, a conversão do meu filho do meio. Sim, para aqueles que já nos acompanham, aqueles que já nos conhecem, eu tenho 3 filhos, 3 homens. E o do meio ainda não está verdadeiramente na presença do Senhor. E é claro, isso inquieta o nosso coração. Mas eu creio na palavra do meu Deus, eu creio no meu Deus. E você? Você crê? Então é isso. Eu queria que esse salmo, o Espírito Santo pudesse agora ministrar aos nossos corações. Então, vamos a ele? O Salmo 43, ele foi escrito pelos filhos de Corá. Quem eram os filhos de Corá? Era um grupo de levitas que eram responsáveis pela música e pela adoração no templo. Então, será que Deus já está falando com alguém aí? Historicamente, muitos estudiosos eles associavam que esse salmo, ao período que Jerusalém foi cercada pelo exército assírio durante o reinado de Ezequias. Lembra lá dos nossos devocionais de 2 Reis? Então você pode procurar 2 Reis 18, 19, ou ler, ou buscar aqui nos nossos devocionais, que a gente sempre procura fazer um estudo panorâmico. Então, amados,
Humanamente falando, a situação era impossível. O exército inimigo era numeroso, era poderoso, era devastador. Mas Deus, o nosso Deus, interveio de forma sobrenatural. Aleluia! E enquanto o povo permanecia confiando no Senhor, Deus estava lutando por eles, assim como Ele faz ainda hoje. Então, amados, naquela noite o anjo do Senhor feriu 185 mil soldados assírios. Você tem ideia do que é isso? 2 Reis 19:35 vai declarar para nós: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. Confere aí na sua Bíblia, faça como de Bereia. Então, o Salmo 46 nasce dessa convicção de que quando o povo de Deus está descansando na soberania do Senhor, o Senhor está entrando em ação. E Deus, ele continua trabalhando, meus irmãos, mesmo quando nós não conseguimos ver. A primeira declaração aqui do verso 1 do Salmo 46 é: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na angústia. Será que hoje seu coração amanheceu angustiado? Será que na semana você teve uma notícia angustiante, pesada, triste? Situações, conflitos familiares, situações na saúde, aquela notícia que você não queria ouvir. Ah, queridos, são tantas situações que podem trazer angústia ao nosso coração, e o nosso maior desafio na fé não é acreditar quando tudo está dando certo. É muito fácil, mas é acreditar, é ter fé quando nem tudo está dando certo, quando tudo está dando errado. Aí entra a fé, aí entra o desafio de confiar quando nada à nossa frente parece estar acontecendo. Você já viveu situações assim? Eu já, tenho certeza que você também já viveu, ou está vivendo, ou talvez, queridos, não é agora, talvez você ainda vá viver, porque a palavra de Deus nos diz que no mundo nós teremos aflições. Então isso é inerente ao pobre, ao rico, ao branco, ao negro, ao amarelo, ao da América, ao da Ásia, ao do Oriente, do Ocidente, não importa. Isso é inerente ao ser humano. Nós passaremos pelas aflições, creiamos ou não, porque está escrito na palavra. E nós temos uma série de homens de Deus registrados na palavra, homens que passaram por momentos assim. Lembra de quantos anos José passou na prisão? Lembra de quantos anos Moisés passou no deserto? Lembra de quantos anos Davi fugiu de Saul antes de se tornar rei? Ou melhor, ele havia sido ungido rei. Mas quantos anos ele demorou para de fato assumir o trono? Em todos esses períodos, queridos, talvez Deus parecesse estar em silêncio, mas ele estava trabalhando. Isaías 55:8 vai dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. E Romanos 8:28, tão conhecido, nessa quarta-feira no culto, a irmã Lucinéia, nossa obreira, mais uma vez, no meio, da ministração da palavra, declarou o nosso coração: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando nós não vemos, Deus está alinhando as circunstâncias, Deus está abrindo portas, Deus está fechando portas. As portas que Ele vai preparar maiores lá na frente para abrir no nosso futuro. Mas no momento que a porta é fechada, dói, queridos, dói. No momento que o não é declarado a nós, dói. No momento de perda, dói. Eu sei o que é isso também, meus amados irmãos. E é por isso, porque aqui a gente não quer passar por cima, ser
um motivador vazio, não. A nossa motivação é a palavra, a nossa motivação é a esperança em Cristo Jesus, a nossa motivação é viva, é a presença de Deus, aleluia. Então, descansar, meus irmãos, é um ato de fé. E às vezes é difícil. Eu também declaro isso ao meu coração, porque às vezes é difícil. Mas nós estamos vivendo um tempo, uma cultura que acredita que tudo depende do nosso esforço humano, e não é assim. A Bíblia nos ensina que existem batalhas que pertencem ao Senhor. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Diz Êxodo 14:14. Israel estava diante do Mar Vermelho. Atrás vinha o exército de Faraó, não tinha saída. Na frente havia o mar. E agora? Deus abriu um caminho aonde não existia. Aleluia! Talvez você esteja olhando e talvez atrás de você não haja saída, à sua frente não haja saída. O que fazer? Confia no Senhor. Sabe, houve alguns momentos, alguns meses atrás, que meu coração estava angustiado. E Deus usou uma irmã para me trazer uma palavra em Marcos 4:38. Ele estava na polpa, dormindo. Jesus parecia ali não estar atento a nada que estava acontecendo. Ele dormia durante a tempestade. E enquanto os discípulos estavam ali desesperados, Jesus estava descansando. Descansava porque conhecia o controle de todas as coisas. Então, amados, descansar não é ignorar os problemas. Descansar é confiar que Deus é maior do que os problemas. Aleluia! Aleluia, aleluia. O tempo de espera, meus irmãos, é um tempo de transformação na minha vida, na sua vida, na vida daqueles a quem estamos orando, nas situações e circunstâncias que estamos esperando. Às vezes nós queremos que Deus mude as circunstâncias, não é verdade? Mas Deus primeiro quer mudar, transformar o nosso coração. Você já permitiu que o seu coração seja totalmente transformado? Você já permitiu que a sua mente seja totalmente renovada? Pois é. Antes de entregar a promessa, Deus vai preparar o vaso. Oh, aleluia. Antes do trono, Davi precisou passar pelos desertos, pelos processos. Antes da liderança, antes de ser governador, José precisou passar pela prisão. Que difícil, né? Difícil. Antes da terra prometida, Israel precisou passar 40 anos no deserto. Meus amados, lembra o Salmo 40? Nós vamos falar dele. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Acho que amanhã a gente vai falar dele. A tribulação produz paciência, a paciência, experiência, e a experiência, a esperança. Sim, a esperança. Declare isso à sua alma inquieta hoje. Alma, a esperança, alma, aquieta-te, alma, espera no Senhor. Deus não desperdiça os períodos de espera, irmãos. Enquanto nós esperamos, Ele está aperfeiçoando nossa fé, Ele está trabalhando no nosso coração. Então declare, vamos declarar mais uma vez o salmo que nós abrimos esse devocional hoje. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra hebraica aqui, ela transmite a ideia de parar, de lutar, soltar o controle, mas principalmente de se render à autoridade de Deus. É como se Deus estivesse dizendo a mim e a você: para de tentar resolver sozinho. Ei, irmão, Deus está te dizendo hoje: para de tentar resolver sozinho aquilo que somente eu
posso resolver. Oh, glória a Deus. Lança sobre ele, irmãos, toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de nós. Então, não vamos permitir que a gente tente carregar um peso que nunca foi nosso. Isso gera ansiedade. A ansiedade é isso. É a gente tentar carregar o mundo, tentar carregar um peso que Deus não está mandando a gente carregar. Que Deus está mandando, entrega teu fardo a mim. Confia teu fardo a mim. Então, que nenhuma situação venha roubar a nossa paz. Que nós não venhamos a controlar aquilo que só pertence a Deus fazer. E que possamos orar confiando, entregando a Ele nossa preocupação. Hoje, o Espírito Santo te convida, me convida, nos convida a trocar a preocupação por confiança, a ansiedade por fé e a agitação por descanso. Então, vamos fazer assim? Eu gosto muito de fazer desafios, né? Porque fica memorizado, sabe? Quando a gente fala, escreve, marca na sua Bíblia, é para memorizar, para a sua mente lembrar e o seu coração estar, né, ali ligado com seus pensamentos, renovado na sua mente e o seu coração lembrar. Então escreve hoje numa folha 3 situações que estão gerando preocupação ao seu coração, pelo menos 3. Há pessoas que vão dizer, ih, pastora, 3 não vai dar não. Mas ore sobre cada uma delas. Se for preciso você colocar mais de 3, que realmente está tirando, né, a tua paz. Mas depois que você escrever cada uma delas, você vai escrever em letras bem maiores embaixo. Senhor, eu entrego cada uma dessas situações em tuas mãos e eu escolho confiar em ti. E diga ali, eu vou descansar, porque sei, porque confio que Deus está trabalhando. E quando a ansiedade voltar, declara isso que você escreveu em letras maiores. Declare isso todas as vezes que a ansiedade bater a porta no seu coração. Meus irmãos, que esse Salmo 46 nos ensine que o descanso ele não vai nascer da ausência do problema, mas da presença, a presença de Deus. E a paz, ela não vai chegar ao nosso coração porque nós estamos entendendo tudo, não. Na maioria das vezes a gente não entende nada. Mas a paz chega, porque aquele que conhecemos e que governa tudo, ele disse, eu vos darei a minha paz eu vos dou. E é uma paz que excede o entendimento. Então hoje, mesmo que você esteja enfrentando uma batalha, mesmo que você esteja aguardando, assim como eu, resposta de Deus, gerando milagres, talvez você esteja vivendo um tempo de silêncio, mas Deus está lembrando a mim e a você que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que fechou a boca dos leões, o mesmo Deus que sustentou Elias no deserto e ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele continua trabalhando, aleluia! E mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, porque fé não é emoção, mesmo quando você não está vendo, porque bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Deus está trabalhando, aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Pai, como Tu és maravilhoso, Criador, soberano, onipotente, onisciente, onipresente, amado das nossas almas. Obrigado, Senhor,
Te damos graças porque Tu és o refúgio, Tu és a fortaleza, Tu és o socorro presente na angústia, na tribulação, em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Tua palavra nos diz: aquietai-vos, 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 e sabei que eu sou Deus. Que possamos, Senhor, ter essa certeza no nosso coração e entregar a Ti as preocupações, os medos, as ansiedades que tentam roubar a nossa paz. Nos ajude, Senhor, a descansar no Teu cuidado, a confiar na Tua soberania. Nos ensina a esperar sem murmurar, a confiar sem duvidar, a permanecer firmes em Tua presença, mesmo quando não estamos enxergando e nem recebendo as respostas. Porque a resposta vai vir no tempo de Deus, no Teu tempo, Senhor. Que o Teu Espírito nos fortaleça na fé, para que possamos saber, esperar, confiar e descansar. Nos faz lembrar, Senhor, todos os dias, a cada novo amanhecer, que Tu continuas trabalhando em todas as circunstâncias. Aleluia! Nós declaramos, Senhor, que a nossa esperança está em Cristo e que nós descansaremos em Tuas promessas. A nossa casa, a nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos filhos é Tua, Senhor. A vida dos nossos cônjuges, o nosso trabalho, Senhor, a nossa saúde, as nossas finanças, tudo que nós declaramos que é nosso antes é Teu, Senhor, porque todas as coisas são Tuas. Nós somos apenas mordomos aqui nessa terra, Pai. Então que possamos descansar, porque o Senhor cuida daquilo que é Teu, aleluia. Nós entregamos, Pai, a nossa vida, tudo que temos e somos, em Tuas mãos. Amém, amém, amém e amém. Amém, amados. Oh, aleluia. Olha, há momentos que a gente sente profundamente a presença de Deus. Que Ele esteja aí, se fazendo agora, manifestando a presença dEle aí pertinho de você, em você e através de você. Amém? Te espero amanhã para o nosso devocional e também na Kingdom Church Niterói pela manhã e na Kingdom Church Maricá de manhã e à noite. Veja os nossos horários e endereços nas nossas redes sociais. Compartilhe com mais um coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até amanhã. Shalom Adonai.